bem-vindos a mais um podcast, este gravado no dia fabulástico comemorativo da nossa liberdade em Portugal, 25 de abril de 2017. Bem-vindos à Revolução. Hoje o podcast vai ser realmente dedicado mais ou menos ao tópico do próprio dia, de que nós todos nos devíamos orgulhar até o próprio por estar a ter a liberdade de gravar este podcast e de todos nós termos a liberdade de o ouvir e comentar e odiar e curtir e fazer e acontecer e porreiro. Desde que não alejes o teu próximo irmão enquanto usufruis da tua própria liberdade, está tudo bem contigo, está tudo bem com todos. E é ótimo ser livre. Portugal é um país extremamente, eu sempre achei desde que nasci pós-revolução, que era um país realmente muito pacato, muito sereno, dá quase para nos metermos em confusão sem daí nenhuma confusão sair. Mas claro, a vida também tem destas coisas e há sempre o negativo do positivo, mas independentemente disso, eu adoro o meu país, adoro onde vivo, adoro onde nasci, adoro andar por aqui. E hoje vou dedicar um bocado este podcast ao que eu vejo assim a ser perdido mais uma vez e mais uma vez a criticar os mídia, porque pronto, continuam-se a focar em assuntos, a objetificar assuntos de uma forma errónea em termos da percepção pública que deviam estar a ser reconhecidos, absolutamente imparciais, num dia em que a liberdade devia ser festejada, e a liberdade só pode ser bem exercida se o indivíduo que a expressa está bem informado em relação ao que é a sua própria liberdade, o valor que tem, de onde veio, para onde vai, o que fazer com ela. Que é isso que às vezes parece-me um bocado triste, não só na forma como as pessoas agem, mas porque realmente parece-me que todos nós, incluindo eu, estamos aqui às apalpadelas na vida e às vezes achamos que o nosso ego leva-nos a pensar que a nossa opinião é mais forte do que a lógica e tomamos medidas ou ações que têm implicações na sociedade implícita em termos coletivos, porque obviamente quando vamos à urna votar num representante nosso, vamos votar com a informação que temos, e a informação que temos nem sempre é muito válida. E já foi muito, mas muito menos válida no tempo daquele ditador que nós tivemos por aqui, que eu felizmente não o presenciei. Eu mesmo esperei, antes de nascer, que a Coca-Cola fosse comercializada só para ver afinal o que era isso. Esperei pelo PC, não nasci logo à toa. Mas vou só dar esta dedicação assim num instante pelo dia que é. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. E pronto, aparentemente o povo é quem mais ordena. Mas essa é que é a parte que me põe um bocado triste, porque já nos esquecemos disso. Ou então hoje é vendido assim com uma conotação como se fosse vinda de esquerda, quando nós já devíamos ter a sofisticação intelectual suficiente para perceber que o paradigma dos dois partidos da oposição simplesmente jogam o mesmo jogo do poder político, do controle geopolítico, do poder financeiro, do poder militar. Nós continuamos a cair na ilusão dos dois lados. E nada foi um exemplo melhor, que obviamente que eu tinha que agora, que já que estamos a falar no tópico da liberdade, porque nada é mais livre em primeira instância, não interessa se temos uma bola de chumbo presa ao nosso tornozelo ou algemas nos nossos pulsos. Enquanto não formos livres por dentro, não conseguimos dar um passo certo em frente. Nós temos primeiro que nos libertar por dentro. E então o que é que isso quer dizer na sociedade em que nós vivemos, que é altamente complexa e temos bastantes responsabilidades, e pensar com muita lógica. Nós também temos que, de certa maneira, tomar um bocado de responsabilidade pelo nosso próprio compasso em termos da informação que procuramos, porque é impossível, em tempos tão
de liberdade digital tão alta que está a ser suprimida a passos largos por esses engravatados que nem sequer sabem configurar uma rede em casa a legislar a internet. Nós estamos a perder a oportunidade de saber o paradigma que está a acontecer à nossa volta. E este objeto obsoleto continua, na minha opinião, a ditar a maioria da opinião que as pessoas ditam todos os dias. Continua a ser aquela televisão, aquele tubo catódico gigantesco que hipnotiza como um farol marinheiros perdidos numa maré, tempestade. Eu não sei o que é que se passa, mas as pessoas acreditam intensamente no que dá naquela merda. E ao ponto que por acaso tem sido para mim altamente cómico ter sido prevalente ultimamente o acontecimento de que os mídias falham as projeções de todas as eleições que eles próprios sabem que dentro do ambiente geopolítico a nível mundial vão ser prejudiciais para a agenda de quem lhe está a pagar o cheque. E a gente sabe, no fundo, que estamos a ser enganados. Agora, a forma como o jogo nos é apresentado é que é bastante estranho, porque toda a gente canta tom de cor que parece-nos a nós ridículo a interação social que temos todos os dias com as pessoas que conhecemos. Ditar dentro da nossa perspectiva que se calhar algo está errado, mas não é por nada. Como também temos estes gadgets a fazer-nos perder tempo, a tirar fotografias a nós próprios, porque não temos ninguém que segure a câmara por nós. Andamos a perder um bocado do nosso tempo a ter uma informação válida para quando vamos à urna, antes de assinar em baixo o futuro do meu país durante 4 a 5 anos, em termos de o que aquela pessoa vai representar em meu nome, por mim, porque eu assinei por baixo, olha, em meu nome faz tudo o que tu quiseres. Aí já temos uma responsabilidade em que estamos a pôr a liberdade um bocado em jogo. E isto tem que ser algo que é feito coletivamente, mas não numa revolução de conflito, porque basicamente não é, já tanto os militares como as forças policiais ultrapassaram-nos, é só uma questão de massa, sociedade, ignorar, arruinar a economia e ir aos bolsos. Quem nos ataca, como quem diz, ignorar de onde vem a propaganda. Mas falando em propaganda então, vou falar das eleições da primeira volta para as presidenciais francesas, em que obviamente eu devia ser o professor caramba ali do Parlamento, porque eu ando a adivinhá-las, tem sido lindo. É exatamente assim, porque obviamente o povo é que mais ordena, e se alguém tiver com um pouco de sensibilidade, tentar ver o que é que se passa no pulso da população em particular, vai perceber que obviamente por mais que na televisão dê o contrário, por mais apóstolos dos banqueiros que eles ponham a falar na televisão para defender a própria agenda deles, para ficarem sempre do lado do bom, que neste caso é o ladrão, porque não se esqueçam, o povo é que mais ordena. Obviamente que depois na realidade, as pessoas estão realmente a deslocar-se e a expressar o seu direito de voto, que é algo que parece que os nossos políticos sempre nos venderam como o bastião da democracia que vivemos na Europa, que o povo é que decide. Mas os próprios mídias não se resignam. O Trump ganhou, agora que o Trump começou a cumprir a agenda do complexo industrial americano, já estão a falar melhor do gajo, ou tipo, até já o chamam de presidente e tudo, não é? Mas, quer dizer, aquela altura em que basicamente os libertários andaram a partir e a incendiar tudo, a comportarem-se que nem nazis, é que eram os combatentes pela liberdade. Pronto, lá está, uma questão de perspectiva. A Le Pen, não sei se já viram os últimos números, mas até eu gosto de chamar ao outro, até ultrapassou o Maricón, eu chamo-lhe assim. É mais fácil para mim me lembrar. Porquê? Por causa de o que se passa na sociedade. E o que é que se passa na sociedade? Nada que não dê na televisão. Hoje até muito infelizmente vi no Twitter uma sequência de fotografias de uma bacana na Alemanha que se foi manifestar para junto dos refugiados sobre a liberdade dos migrantes entrarem à toa e foi violada por um grupo assim, mas foi bem rápido, foi tipo como um bando de abutres. E eu, pá, sinceramente acho isso triste e obviamente que isso não dá na televisão. E a única coisa que tem dado agora na televisão desde a Le Pen, desculpem lá este comentário, mas é as coisas que acontecem, foi exatamente... Onde é que eu tenho isso? Foi exatamente... a classificação da Le Pen como extrema-direita. E isto mais uma vez só para puxar o assunto de que continuamos a cair na peta de que existem duas forças a lutar com um muro à frente sobre ideais que no fundo vão sempre dar uma ditadura.
uma vem mais de uma parte económica, outra vem mais de uma parte social, mas as duas juntas têm o impacto que têm hoje em dia e é por causa disto que a televisão se porta como se porta. Agora, pronto, eu vou-vos passar assim um clipe, não sei se vou interromper entretanto ou não, umas vezes. É um bocado chato, este aqui é para aí 3 minutos, mas é como se fosse a mesma notícia que passa da Le Pen na televisão, mas contado noutra perspectiva só por uma questão de equilíbrio. Sometimes after a national crisis, a country pulls together behind its leaders. It's hard to believe now, but after 9/11, George W. Bush was literally at 90% approval in the Gallup poll. Well, here we are 3 weeks after Paris's version of 9/11, the Islamic State terrorist attack that killed or injured 500 Frenchmen. French President Francois Hollande made stirring speeches and said he'd hire more police, and he dispatched France's aircraft carrier to Syria. But in last night's regional elections in France, his Socialist Party came in third. Nicolas Sarkozy, the former president, came in second with his Republican Party. But the first place party overall, that also won 6 out of 13 regions, was the anti-terrorist party called Front National, led by Marine Le Pen. They're in dark blue here on that map. The party nearly tripled its vote from 11% to around 30% now. What I get a kick out of is that the mainstream media are calling Le Pen far-right or extremist. How high a percentage of the vote does Le Pen have to get? And how low a percentage of the vote does Hollande have to get before the rules of plain language kick in and we acknowledge that Le Pen is a lot more normal than Hollande is? And that's the point here. Le Pen's success in Calais, that's the region of France right across the English Channel from the UK, it's telling. That's typically a socialist area. But Hollande has allowed tens of thousands of Muslim migrants to stream across Europe, all the way from Turkey and Greece through Germany to France, and many of them right to the edge of the English Channel there in Calais, where they wait in a squalid, crime-infested makeshift refugee camp called the Jungle while they try to get across into the UK, where there's even richer welfare to be had. Le Pen got more than 50% in Calais. That would be like Stephen Harper getting 50% in Montreal. I mean, the regular politicians would have had to screw something up pretty bad for that to happen, and they did. Even after the terrorist attacks in France, Hollande announced he was taking in tens of thousands more Muslim migrants. Why? So that his multicultural world, we're all the same, we can all get along worldview, a worldview of denial, insane denial after the Paris attacks, can be preserved? Marine Le Pen is called far-right for wanting to stop immigration. But 10% of France is Muslim now. Le Pen doesn't want to empty it out. She's not a fascist. Is it really extreme to want to stop immigration before France is 20% Muslim or 50% Muslim? France is a Catholic country, a Western country, a country of the Enlightenment. How is it extreme to want to preserve that as opposed to import Eastern ideas, medieval ideas, Sharia ideas, bigoted ideas, violent ideas? Of course, it's not just immigration. It's France's distaste for the European Union and its economics. It's the European Union that has erased all the borders on the continent except for the English Channel, the one they couldn't erase. Last night's vote in France was a coming of age for the Front National. The presidential elections are in 2017, not far away. This is a stepping stone to that. If Hollande continues to blunder, and if Le Pen and her niece, who have skillfully led the party since taking it over from their eccentric father and grandfather, if they can demonstrate that they can do no worse and maybe do better than the blunderers and sellouts of the past, well, maybe they'll actually win the presidency, and maybe France will have a chance. For the Rebel.media, I'm Ezra Levant. E pronto, eu depois deixo os links no YouTube para vocês verem e para dar o crédito, obviamente. Mas basicamente o que aconteceu? Até numa área bastante socialista que deu a inclinação de voto para, digamos, a escalada de poder do partido da Le Pen, deu. Porquê? Porque eles, quando saem de casa, veem a realidade à frente, e quando ligam a televisão ainda veem o representante deles, do qual votaram a última vez neles para representar a vontade deles, a ver que a vontade deles não está a ser representada. E o que é que acontece? Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade.
E aí está, meu. Eles estão a defender a cena deles, meu. O povo é que mais ordena, chegaram à urna, toma lá o meu voto, e isto em nome sempre dos mídia, de uma pessoa que é extrema de esquerda, porque não interessa o tipo de discurso. Eu já vos vou mostrar mais uma vez o Yanis Varoufakis a dar um discurso que até está, de certa maneira, a defender o monstro que a União Europeia se tornou em peso financeiro como bola de ferro à volta de todos os países, e ainda vos quero mostrar também onde é que foi a liberdade e o que é que a União Europeia pensa do que é a liberdade. Então vamos passar assim para o quê? Vamos passar, por exemplo, Nigel Farage, que é aquele mais um extrema-direita, né? Obviamente, nacionalista, nazi, etc. Os nomes do costume, aqueles que partem tudo e incendeiam tudo, chamam os que não gostam do discurso. A confrontar o Durão Barroso em 2009, isto está num canal do YouTube, eu depois deixo os vídeos todos, em relação à forma como Bruxelas andou a gerir a Europa este tempo todo, com as implicações do Tratado de Lisboa, que é outro tópico também extremamente interessante, que toda a gente se devia, pelo menos, informar de certa maneira o porquê que a Constituição de todos os Estados-membros da União Europeia passam agora pelo aval de Bruxelas, que tem a sua própria Constituição para aprovar dentro dos seus interesses económicos ou financeiros, ou seja lá o que for, a vontade destes globalistas ou ditadores. Vamos lá ver então. Isto tem assim umas músicas dramáticas para emocionar e tal, mas é só para levar em consideração uma discussão que aconteceu em 2009. Já na altura o Nigel Farage era aquele eurodeputado que eu andava a tomar atenção, porque pronto, a política desde o Tratado de Lisboa que acontece imperativamente ali, nem sequer vale a pena tomar atenção à palhaçada que acontece ali no Parlamento, porque se os distúrbios forem muito grandes, a PSP carrega a bater em cima dos civis que nem uvas a ser pisadas para vinho, mas se por acaso fosse um jogo de futebol, bater a adeptos aparentemente é um crime e o Ministério Público tem que investigar. Eu curto esta liberdade que a gente está a aproveitar, vamos lá ouvir então. On behalf of Europe and Freedom and Democracy, Mr. Nigel Farage. President, Mr. Barroso, why the unseemly haste? Why change the rules of the game? Why do we have to have you now re-elected for 5 years as Commission President? Well, of course, the answer is Ireland and the Lisbon Treaty. The plan is to show everybody that the ship's steady, that everything's going well, that all the Irish have to do is to correct their rather silly little mistake. And indeed, your working document is written as if the treaty were already ratified. But there's a rather important... Isto, o que ele acabou de dizer é muito importante, porque além de ter havido, porque o primeiro draft do Tratado de Lisboa basicamente tinha alguns pontos em que foram depois mudados, não ratificados, que é quando os países de Estado-membro aceitam aquilo como regra para o seu próprio país, e mais uma vez estava ali dissimulada toda o poder constitucional que um país tem, só para regir as suas regras cá dentro entre os representantes que nós chamamos políticos dos interesses financeiros da Europa, porque basicamente o Tratado de Lisboa hipotecou toda a Constituição dos Estados-membros, ainda mais caso eles estejam agregados à moeda única, que isso então é catastrófico. Por isso é que a Inglaterra neste momento fez bem, e estamos a ouvir o homem que foi o extrema-direita que catalisou o movimento Brexit na Europa, porque mais uma vez o que é que aconteceu na Inglaterra para terem votado neste caso para sair da União Europeia? Da fraternidade, Grândola Vila Morena. É a revolução, mano. É a revolução. É assim, o povo fala, o povo anda a falar. point being missed here. You've been the boss, you've been the governor for the last 5 years. You've been in charge of overseeing that the constitutional treaty was pushed through. But of course things went wrong, didn't they? The French said no, and the Dutch said no. But you of course refused to accept these democratic results, and you took part with many members of this parliament in the absolute deceit that is the Lisbon Treaty. You told us that the flag and the anthem would be dropped, but I've not seen much evidence of that. No, you rebranded it as the Lisbon Treaty, but you couldn't stop the Irish from voting, and the Irish, of course, said no. But once again, you couldn't accept a democratic result. Oh no, the Irish have to vote again. Where, in all of this,
given that you're in charge, is the principle of democratic accountability. Well, you might argue that there isn't much democracy left in the European Union now, but there should at least be some degree of accountability. And I would argue that on the eve of what may well be a fourth rejection of this treaty, the one that kills it off for good, that this Parliament should not install you as Commission President for the next 5 years until we have that result. If the Irish people say no for a second time, then we simply have to respect what they say, and you have to go as President of the Commission. It would happen in any other walk of life, it would happen in any business, and I suggest that in European politics it really ought to happen. And what about your record? You know, you've overseen the Lisbon agenda. It was sunk without trace, way before the credit crunch hit us. Now you're telling us we have to have a commissioner for immigration, taking away from nation states their most basic right to decide who comes to live, work and settle in their countries. You've pushed on with your obsession with climate change, which has led to massive cost and no material benefits whatsoever. But above all, it's when you ignored that Irish referendum, it's when you said the Irish cannot stop this treaty. For that reason alone, I simply cannot support you. But it's possible that I've got this horribly wrong. It's possible that you are the right man, because yesterday in the Daily Telegraph a poll said, if Lisbon goes through without a referendum, would you want Britain to stay part of the European Union? And by 43% to 26%, for the first time in over 30 years, a massive majority of Britons will want us to leave this European Union if Mr. Barroso gets his way. So maybe I got it wrong, maybe you're the right man, we will see. 2009. Está aqui. Está aqui. O presente foi descrito aqui. Lindo. 2009. Porquê? Viva a Revolução! Mas não é isso que anda a dar na televisão. Não, na televisão dá de outra maneira. Então agora vamos variar assim um bocadinho de extremos partidários, que são todos a mesma coisa, e vamos ouvir agora um da extrema esquerda. Esses ainda matam mais milhões, mas têm menos reputações. Sei lá, coisas da história, não dá para perceber. Mas então vamos lá ouvir o Varoufakis. Ele basicamente vai defender o sistema económico europeu porque já se transformou em algo tão grande dentro da perspectiva dele que ele de certa maneira vai defendê-lo, e isto é uma entrevista recente, não é? 2009, e a opinião dele é para ser levada em conta porque ele tem bastante experiência, ele sabe o que diz. There's no doubt that what we have created is a monster. We've created a European Union which is deeply contemptuous of democratic process. This is the reason why I had, in the end, to resign and not to pursue what I consider to be moderate policies. But you wanted When I Greece was to in the stay in the Eurogroup- Eurozone, and you now advise Yes, Britain to and, stay in the you European know, Union, and yet sometimes- you now call it a monster. Yes, indeed. Indeed. It seems entirely Well, contradictory. it really isn't. I mean, I lived in a country, I grew up in a country which had a monstrous regime. That didn't mean that I wanted to either get out of it or to abandon it or to see Greece being dismembered. I wanted it to be democratized after our dictatorship in the 1967 to 1974 period. The same thing applies to the European Union. Let me put it this simply. If we had not created the European Union and the Eurozone, we should not consent to its creation. Is that clear? I think You're that's saying straightforward. we once wouldn't we have create them created today, it, but as they currently exist, once we have created it, disassembling it, dismembering it, fragmenting it, is not going to take us to where we would have been had we not created. It's going to throw us into a terrible abyss. And let me just explain this very briefly. Suppose the European Union goes tomorrow, through Brexit, Grexit, centrifugal forces that tear us apart. What's going to happen? My prediction, and tell me if you think that you agree with me or not, is that there's going to be a huge fault line developing along the Rhine and north of the Alps, with Germany, Austria, the Netherlands, Finland, the Baltics, Poland, forming a Deutsche Mark zone, which will immediately go into a big recession as its currency appreciates through the roof.
The rest of Europe, Latin Europe plus Greece, maybe Ireland, is going to go into a stagflationary spasm with very high inflation and high unemployment. The inflation will be due to the fact that their currencies are going to be depreciating. This will create a vortex. And Britain, as well as other nations that are in the periphery of all this vortex, are going to fall into it. There is no way that we as Europeans can escape a postmodern 1930s if this monster of the European Union disintegrates under the weight of its hubris and its contempt for democracy. E pronto, basicamente, este homem já perdeu a esperança. Mas lá está, é em dias como hoje que nós temos que pensar em termos da história que já passámos e da revolução que já tivemos e da liberdade que nós temos e da esperança que nós, de alguma maneira, temos que ter. Porque tal como a nossa revolução foi perpetrada na música... À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. E vamos ver o que é que a história da humanidade nos dita, vamos ver se a gente sabe realmente usufruir da nossa liberdade e saber se conhecemos reconhecer o que é a nossa liberdade ou não, que é o mais importante, primeiro em nós e depois nos outros. E pronto. Bom 25 de Abril, não se deixem enganar pela televisão, tanto para a esquerda pela direita, são todos malucos dos cornos e os malucos são sempre os que estão a dizer que estão no meio, é o que eu acho. Eu nem sequer sei dizer bem onde é que a verdade anda, só sei a dizer que a gente às vezes quando ouve o outro lado da questão, ou o lado da questão, ou porque é que me estão a apresentar este lado em particular, é mais ser apofático em relação à tanga que eu vejo, porque assim lá se vai a nossa liberdade e ela já está bem mais hipotecada do que a maior parte das pessoas quer acreditar, porque ainda se acham cheias de direitos, mas a gente está sem direitos nenhuns. Assim que a gente deixar de pagar aquelas contas que vêm no correio, lá são os seus direitos e já não temos cá o Zeca Afonso a fazer assim umas musiquinhas bacanas para começarmos a revolução outra vez. Por isso temos que fazer isto de outra maneira, temos que ser mais criativos e não nos falta nada para o fazer, nada. Por isso, um resto, um bom 25 de Abril. Espero que ninguém trabalhe também no dia 1 de Maio. Fogo, que essa é mais uma. Meu Deus. Mas pronto. Paz para todos. Viva la revolución. E tudo bom para todos.